Gênesis 25, 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padá-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti, e se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que deste à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, e Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois disso deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, irmãos? Até aqui. Aí, se você já quiser ir procurando Hebreus 12, veja, irmãos, aqui conta a história de uma família, né? E Sara, quando estava grávida, Rebeca, quando estava grávida, Deus, ele fala: dentro do seu ventre existem duas nações. É interessante, como a Andressa falou aqui, né? Deus, ele sempre enxerga o futuro, sempre enxerga as coisas prontas. E aqui fala da história de Esaú, fala da história de Jacó. E o primogênito, aquele que deveria receber a herança, o legado do pai, era Esaú, irmãos. Porém, a Bíblia fala que no momento da vida de Esaú, ele chega diante de Jacó, e Jacó havia preparado um banquete, um jantar, e ele, com faminto, né, ele pede a Jacó para fazer parte desse jantar, mas Jacó, ele fala: olha, se você quiser comer, você precisa me vender a sua primogenitura, ou seja, os seus direitos de primogênito. E é interessante que Esaú, ele não fazia questão daquilo que era a herança dele, e assim ele fez, e ele concorda, né? Ele faz um juramento entregando para Jacó aquilo que era a herança dele do pai, né? E assim foi feito. A história se desenrola. Depois, né, o pai deles acaba abençoando de fato Jacó por conta disso. Mas o que eu queria focar aqui, irmãos, é a respeito de herança. Amém? Herança e primogenitura. Amém? Diga assim: herança e primogenitura. Você sabe, na lei antiga do Velho Testamento, o filho primogênito, ele recebia uma parte maior da herança do que os seus irmãos, por algumas razões. Por exemplo, porque se a mãe ficasse viúva, ele tinha que cuidar da família, né? Ele tinha que amparar, por exemplo, as suas irmãs. Então ele tinha uma herança que era o dobro da herança dos outros irmãos. Mas não era só isso. O primogênito, ele tinha o legado espiritual do pai. Ele dava sequência. Então, aquele que é o primogênito, ele dá a continuidade, aquilo que Deus faz através do pai.
Então, quando Esaú, ele se torna o primogênito, quando ele é escolhido, amém, obrigado, ele era para receber tudo isso, mas não é o que nós vemos na história. Nós vemos alguém que desprezou a sua herança, né? E aí depois a Bíblia fala agora em Hebreus 12 que depois ele vem se arrepender amargamente dessa decisão. Hebreus 12, lá no verso 14, a Bíblia diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então a Bíblia fala que muito tempo depois, Esaú ele se arrepende da decisão dele. Agora, o que eu queria falar, irmãos, são de coisas, são decisões que nós tomamos, né? Coisas que nós fazemos, atitudes que nós escolhemos, caminhos que nós percorremos, às vezes, muitas vezes, sem nos dar conta daquilo que nós estamos, de fato, escolhendo. E você sabe, eu li essa história a respeito de Esaú, e me chamava a atenção, irmãos, né? Algumas versões da Bíblia falam uma sopa de lentilha. E eu falava assim: Deus, não pode estar certa essa história. Como que alguém troca uma herança por causa de uma sopa? Né? Aliás, diga-se de passagem, eu odeio sopa de lentilha. É aquela que serve lá no Olive Garden, né? Toda vez que eu vejo essa sopa eu lembro de Esaú. E eu fico pensando, não faz sentido, Deus, como que alguém vai trocar? Você imagina, você tem um avô muito rico, um pai muito rico, e você fala assim: não, eu troco toda a minha herança por uma sopa do Olive Garden. Você faria isso? E para mim nunca fez sentido, né? Mas você sabe, uma vez eu orando a Deus para compreender, para discernir, e Deus falou: olha, nada na Bíblia está ali por acaso, irmãos, né? E Deus falou o seguinte: aquilo que está registrado ali, de fato assim o foi. É o que nós, de uma forma espiritual, fazemos todas as vezes que nós abrimos mão do propósito de Deus por momentos, por coisas que são passageiras nessa vida. Então essa história ela está registrada na Bíblia porque em algum momento da vida nós somos Esaú ou podemos ser como Jacó. E muitas vezes nós abrimos mão daquilo que o Senhor tem como legado para nós por causa de coisas que são dessa vida. E aos olhos espirituais de Deus, são coisas tão banais como uma sopa de lentilha. Então muitas vezes, né, nós negociamos aquilo que é a nossa herança, aquilo que Deus deseja fazer através das nossas vidas, por conta de propósitos, irmãos, propósitos que são passageiros, por coisas que nós propomos fazer nessa vida, e Deus fala: olha, aos meus olhos isso é como você renunciar à herança por um prato de sopa, porque afinal de contas, o prato de lentilha, a sopa, ela traz uma saciedade que é momentânea, e aos olhos de Deus, o que é a nossa vida senão algo extremamente momentâneo, extremamente passageiro diante da eternidade? Mas às vezes nós estamos tão focados e tão obcecados em determinadas coisas que nós acabamos negociando heranças inteiras por momentos de prazer, ou ainda que seja por uma vida de satisfação, ou ainda pior, irmão, sem se dar conta daquilo que nós estamos trocando. Amém? Então, como eu falei, o objetivo, né, o tema dessa palavra é sobre herança e primogenitura. Então eu queria começar falando, irmão, a Bíblia diz que se nós nos tornamos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros, amém? E a Bíblia fala co-herdeiros com Cristo, amém? Todos nós somos herdeiros, amém, irmãos? Mas eu quero dizer que existe uma herança e um legado que pertence só à primogenitura, somente aos primogênitos. Agora, o que é o primogênito, irmãos? Primogênito é o filho mais velho, é aquele primeiro que nasce. Mas você sabe, a cronologia da palavra de Deus é diferente da nossa. Na Bíblia, mais velho não é aquele que tem mais idade. Quem que é na Bíblia o mais velho? Aquele que é
maduro. Amém, irmãos? A Bíblia fala, lá o apóstolo Paulo, ele fala o que para os irmãos de Corinto? Ele fala, olha, eu tive que falar a vocês como crianças, né? Eu tive que dar um leite espiritual, porque vocês eram imaturos. Mas aqueles que são maduros na fé, são quem? São aqueles que são os primogênitos. Então aqui fala de nós nos tornarmos maduros em Deus. Amém? Então todos os filhos, eles são herdeiros, mas aqueles filhos maduros, os primogênitos, esses têm o privilégio de poder desfrutar de uma porção maior, e mais do que isso, de receber o legado espiritual do Pai. Amém? Veja, eu estou falando aqui, irmãos, de herança, né? Não estou falando a respeito de salvação. Será que elas são as mesmas coisas? Vamos ler aqui Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então veja, a salvação, irmãos, ela é um presente, ela é um dom de Deus, amém, irmãos? Agora, junto com o presente da salvação, nós nos tornamos herdeiro. Agora, a herança, ela vai depender do herdeiro. Se você for olhar, por exemplo, lá em Apocalipse 3, a Bíblia fala assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então veja, a Bíblia ela fala de coroa, e eu sei que muitas pessoas pensam que essa coroa aqui diz respeito à salvação, irmãos. Mas a salvação ela não pode ser tomada. Aliás, ninguém precisa tomar a salvação de ninguém para ser salvo. Mas coroa fala de posições de autoridade. Então o Senhor ele diz o quê? Eis que venho sem demora, conserva o que tens, ou seja, conserva as tuas obras, para que ninguém tome a tua posição de autoridade, a tua posição de primogenitura. Amém, irmãos? Então veja, na história de Esaú, nós vemos alguém que simplesmente ignorou aquilo que o pai desejava entregar para ele. Agora, por que nós ignoramos às vezes aquilo que Deus quer fazer, aquilo que é o nosso legado? Primeiro motivo, irmãos, porque nós desconhecemos a herança do pai. Você sabe, muitas pessoas ignoram o projeto de Deus. As pessoas acham que em muitos lugares que o propósito de Deus é apenas a salvação do homem. Mas você sabia que o homem não foi criado para ser salvo? Por que o homem não foi criado para ser salvo? Porque a salvação, ela é uma resposta ao pecado. O homem não foi criado para pecar. Deus, quando criou o homem, ele não estava pensando na salvação do homem, porque o homem não precisava ser salvo. A salvação ela é uma resposta ao pecado do homem. Então por que Deus criou o homem? Você já fez essa pergunta? Qual que é o propósito de Deus ao nos criar? Sabe, isso é muito importante, porque isso fala daquilo que é o propósito de Deus. E é interessante que o propósito de Deus você encontra lá quando o homem é criado, né? Ele é interrompido pelo pecado. Mas quando Jesus ele morre na cruz e restabelece, você vai ver esse propósito sendo restabelecido na vida do homem. E lá em Apocalipse você vai ver a confirmação desse propósito. Então, se você não discerne o que é a vontade do Senhor, você corre um sério risco de estar ignorando a vontade de Deus. Você corre um sério risco de estar ignorando aquilo que é a herança do Senhor. E você sabe, a diferença entre o filho maduro, o primogênito e os demais é porque o filho maduro é aquele que discerne a vontade do Pai. A recompensa é para aqueles que cumprem o propósito. Mateus 16:27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vou explicar aqui para os irmãos, porque nós precisamos entender a diferença, irmãos, entre a nossa salvação e as obras. A salvação, irmãos, é um dom de Deus, é um presente, amém? Agora, uma vez que você é salvo, agora você pode cumprir o propósito de Deus.
Amém? Eu estava ouvindo uma pregação esses dias e falava a respeito do privilégio de ofertar na casa de Deus. E ele falou o seguinte: somente os filhos é quem podem ofertar para Deus. Você sabia disso? Ah, mas eu conheço um ímpio que ele ofertou. Não, ele não ofertou. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Vou explicar. Todo homem, ele é devedor de Deus. Então, se eu devo 1 milhão para uma pessoa e eu vou lá e entrego $1.000 para ela, eu estou ofertando alguma coisa para ela? Não, eu estou pagando uma parte da dívida. Ah, mas se eu der $10.000 para ela, eu estou ofertando alguma coisa para ela? Eu dei alguma coisa? Não, eu estou pagando a minha dívida. Agora, então quem é que pode ofertar para essa pessoa? É somente aquele que não está devendo. Está me entendendo, irmãos? Então quem que é o único que pode ofertar para Deus, irmãos? Aquele que teve a dívida paga. Uau! Que privilégio, irmãos. Agora você sabe, essa lógica se aplica a tudo. Você sabe, nenhum homem pode ter boas obras diante de Deus, a não ser os filhos. Porque todo homem, ele já é pecador, ele está desqualificado, ele não tem o direito de poder oferecer nada para Deus. Por isso a única forma de você agradar a Deus é em Cristo. É quando você se torna filho e você é salvo. E aí Jesus, ele vem e nos salva, porque a salvação, ela é um dom, ela é um presente, né? E eu sei que tem pessoas que têm muita dificuldade em entender isso, ainda acham que depende da gente fazer alguma coisa. E quando a gente fala que é de graça, eles falam assim: ah não, pastor, mas você está barateando demais esse evangelho. Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que não há nada no mundo que você faça que você possa conseguir a salvação. A única forma de obtê-la é se Deus quiser te dar. Mas glória a Ele, porque Ele quer nos dar. Amém? Aí uma vez que nós recebemos e a dívida é paga, agora nós podemos fazer tudo aquilo. Agora nós podemos ofertar, agora nós podemos fazer a obra. Por isso que lá em Efésios 2, quando fala assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você é salvo agora você pode praticar as boas obras, agora você pode ter alguma coisa diante de Deus. Mas veja, Deus, ele é muito nobre, irmãos. Ele te dá a salvação, mas Ele não exige que você faça nada para você manter a salvação. É um presente. Você sabe, Deus não é como as crianças, né? Criança, ela dá uma coisa, mas aí ela zanga com você, ela pega de volta. Não, Deus não faz isso, irmãos. Deus criou o homem e deu livre-arbítrio para ele. Falou: você pode, se você quiser me servir, você é livre. Se você não quiser me servir, você não precisa me servir. Da mesma forma, Jesus, ele nos dá a salvação e fala: filho, você é livre. Mas aqueles filhos que entendem o seu projeto, aqueles filhos que se tornam maduros, aí Deus considera eles como primogênitos. Esses são, veja, não que os outros não sejam herdeiros, não que os outros não sejam filhos, mas existem filhos e filhos, e Deus, ele faz, né? E nesse aspecto não é acepção, mas Deus considera cada filho da sua maneira. Se você olha a parábola dos talentos lá em Mateus 25, a Bíblia fala que Deus entrega os seus talentos para os seus servos de acordo com a capacidade de cada um. E ainda assim, cada um toma uma decisão o que vai fazer. Então, a maneira como Deus ele faz, Deus ele nos dá a salvação. Deus nos revela a sua vontade, mas Deus nos dá a liberdade de cumprir esse projeto ou não. E essa decisão é a decisão que vai determinar o nosso futuro eterno. Assim como Esaú estava selando o seu destino ao tomar uma decisão, eu quero dizer que as decisões que nós tomamos hoje vão definir lá na frente a nossa herança, a nossa primogenitura, aquilo que nós vamos
receber de Deus. Porque a recompensa, irmãos, ela não é a mesma para todo mundo, né? 1 Coríntios 3,13 diz assim, que a obra de cada um, veja, a obra é só para filho. Os irmãos entenderam? Tem gente que acha que está falando de ímpio aqui, né? Vai avaliar a obra dos ímpios. Ímpio não tem obra, irmãos. Só tem obra quem é filho. Então aqui Paulo está falando com os crentes. Ele escreveu a carta dos Coríntios para os crentes lerem. Então está falando obra. Só tem obra quem é crente, quem é salvo. Amém? Então a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, que um dia com D maiúsculo, né? O dia do tribunal de Cristo a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então veja, aqui é muito claro, porque a salvação, irmãos, não dependeu de nós, mas aquilo que nós fazemos depende. Então, quando você lê o capítulo inteiro aqui de 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fala que ele lançou um fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo. E todas as vezes que alguém se converte, ele é posto sobre esse fundamento, o fundamento da verdade do Evangelho. E o que ele quer dizer é que a partir daquele dia da conversão, você começou a edificar algo na sua vida. Você começou a construir algo diante de Deus. Ah, pastor, eu não estou construindo nada. Não, não é opcional. Alguma coisa você está fazendo. O não fazer também é registrado. Então aqui diz o seguinte, que tem pessoas que edificam de várias maneiras. Então ele fala que, por exemplo, tem pessoas que edificam com palha. Tem pessoas que edificam com feno, com madeira. Mas tem pessoas que aqui fala que edificam com ouro, com pratas e com pedras preciosas. Com coisas que têm muito valor, coisas que são muito caras. E aqui fala que vai chegar um momento em que o Senhor Jesus, ele vem, mas veja, Jesus ele vem para buscar os seus, né? Lá em Apocalipse, Jesus fala, né, que o Senhor Jesus ele virá na glória do seu Pai, trazendo a recompensa, né, para os seus. E que aí ele vai provar a obra de cada um, ele vai verificar aquilo que cada um edificou. E aqueles que edificaram segundo a vontade de Deus, né? Porque o ouro fala da natureza de Deus, a prata fala de Jesus Cristo, as pedras preciosas remetem ao Espírito Santo. Aquele que edificou uma obra de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia fala que esse vai ser recompensado. Ah, mas eu não edifiquei nada. A Bíblia fala que você vai ser salvo, como pelo fogo. Você vai ser salvo com prejuízo, mas vai ser salvo. E infelizmente, irmãos, muitas vezes eu ouço pessoas falar: ah, não, pastor, se eu vou ser salvo, eu estou feliz, eu estou tranquilo. Mas sabe, isso é a fala de alguém que não entendeu ainda o que é a primogenitura. Essa é a voz de Esaú falando com Jacó. Fala: de que me vale herança se eu estou morrendo de fome? De que me vale a herança se aqui na terra eu estou passando necessidade, eu estou passando dificuldade, estou passando apuro? Sabe o que adianta eu reinar com Cristo se eu vivo uma vida miserável aqui? Deixa eu dizer, irmãos, cuidado. Por causa de uma circunstância momentânea, de uma necessidade imediata, você negociar aquilo que é eterno, aquilo que é ouro diante de Deus. Sabe, é um privilégio fazer parte da obra de Deus. Sabe, se eu não tivesse dito sim para o Senhor, essa igreja ia estar aqui da mesma forma, ia ter outro aqui no meu lugar, mas eu ia perder a oportunidade. Quando nós estávamos na conferência dos homens, né, foi feita uma dinâmica lá muito interessante, que o ministrador estava querendo mostrar, né, que uma pessoa sozinha, né, os homens não tinham chego, foi na quinta-feira à noite, né, ele pediu para um rapaz, para um homem bem forte deitar no palco, e pediu para um menino, um rapaz assim, fracote, falou: ergue ele aqui, né, e aí esse menino
ainda tentou, eu já nem teria tentado, né? Ele tentou botar o cara de pé, mas o cara era muito grande, né? E aí ele falou, e agora? Aí começou a chegar gente, né? Aí todos levantaram, né? Então a moral da história era que se todos se unissem, né, iam conseguir fazer a obra, né? Mas não parou por aí a moral da história, irmãos. Porque eles ergueram e aí esse ministrador continuou chamando gente. Vem gente, né? E aí eu na minha cabeça falei, mas já levantaram o cara, né? Tipo, não há necessidade de estar mais gente. Eu vou ficar aqui no meu lugar. E aí eles foram saindo com o cara, deram uma volta no prédio inteirinho, né? E lá do palco ele falando, vai gente, vai, ajuda. Eu falei, mas ajuda o quê? Né? O cara já foi, já deu a volta inteirinha, chegou lá. E ele falou, olha, o que precisava ser feito, foi feito. Ele conseguiu levantar e foi, voltou. Mas quem não veio, deixou de experimentar, deixou de fazer parte do milagre. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que a obra de Deus vai ser feita de qualquer jeito, com ou sem você, com ou sem eu estar aqui. A questão é, será que eu quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo? Se eu não der o dízimo na igreja, irmãos, a igreja vai funcionar do mesmo jeito. Deus vai levantar outro, Deus vai levantar pessoas, e tem levantado, irmãos. Tem nos dado condições de fazer as coisas e tem nos abençoado, não nos tem faltado nada. Mas é por causa disso eu vou deixar de contribuir, eu vou deixar de fazer parte daquilo que era o mover de Deus nos meus dias. Está me entendendo? Deus abriu uma porta no Paquistão, irmãos. Quando que eu imaginar na minha vida de poder estar ajudando alguém lá no Paquistão? É porque na sua cabeça ajudar alguém no Paquistão, você tem que pegar um avião, você tem que ir lá, você tem que aprender o idioma. Não. Você pode ajudar enviando $30. Você está ajudando igual o missionário que está lá, irmãos. Então às vezes a gente está desligado para tantas oportunidades nas nossas vidas, irmãos, porque não estamos atentos na recompensa. Simplesmente estamos abrindo mão de coisas que o Senhor deseja fazer conosco, porque estamos às vezes com fome de outras coisas, elegemos outras prioridades nas nossas vidas e temos perdido o foco daquilo que é o propósito de Deus para nós, irmãos, ao qual nós jamais deveríamos negociar. E é interessante porque quando Deus olha do ponto de vista celestial, é o prato de lentilha. Está trocando algo que é tão valoroso por pouca coisa, por coisas que são tão simples, né? Vai comer uma refeição, amanhã vai estar com fome de novo. Você vai resolver seu problema essa semana, aí tem a outra, e às vezes você deixou de abrir mão de algumas coisas, das oportunidades que o Senhor tem hoje para você. 1 Coríntios 3, lá no 10, fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo falando aqui, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro vai edificar sobre ele. Esse outro é cada um de nós, irmãos. Cada um de nós vai edificar sobre esse fundamento. E ele diz assim, porém, cada um veja como edifica. Então é a maneira como nós lidamos com as coisas de Deus, é as oportunidades que nós temos, irmãos. Como eu falei, nós cremos no propósito de Deus. Nós não cremos que a ideia de Deus é só encher prédios aos domingos e entreter as pessoas. Não, nós vivemos uma vida com um propósito, sabe? Eu quero dizer que há um propósito para cada um aqui. Nós não acreditamos que alguém foi chamado sem que Deus tenha um propósito, sabe? Eu quero dizer que isso vai determinar o seu destino, as escolhas que você faz hoje. E mais do que isso, aqueles que se tornam maduros, né? Esses recebem a primogenitura. Eu estava lembrando do rol da fé, lá em Hebreus 11, e lá fala de Abraão. Abraão decidiu morar em tendas, né? Foi um homem que escolheu viver uma vida precária, mas a Bíblia fala porque ele estava com os olhos na Jerusalém que era dos céus, da Jerusalém celestial.
Sabe, muitas vezes o Senhor nos pede coisas, né? E essas coisas parecem muito caras até o momento em que nós colocamos os olhos no destino, na recompensa que o Senhor tem. Aí elas se tornam baratas, irmãos. Porque quando nós vemos a recompensa que existe do outro lado, não existe esforço aqui que esteja grande o suficiente. Então a vontade do Senhor é que nós sejamos prudentes edificadores daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Se coloque de pé, vamos orar.